A harmonização tem benefícios muito bons pra gente. Eles tiram o DNA do espermatozoide do salmão e ele é um potente regenerador. Na verdade, eu sempre soube que eu queria ir pra área da saúde. Hello, Beauty! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast de beleza. Eu sou a Thalita Kemi e hoje eu tenho uma convidada incrível que vai falar bastante sobre a estética, principalmente a harmonização facial. Mas antes de conhecer um pouquinho dela, eu vou pedir pra vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, porque é onde a gente posta os cortes, é onde vocês ficam sabendo de todos os convidados, né, que vão vir aqui no podcast. Então vão lá dar uma olhadinha. E agora vamos conhecer a maravilhosa Giovana Capello. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui participando desse episódio. Eu sou a doutora Giovana Capello, atuo na área de harmonização facial. Atualmente tenho uma clínica onde, ao decorrer dessa conversa, a gente vai conseguir saber um pouquinho mais tudo que eu pensei para construir ela. E vai ser um prazer ter esse bate-papo junto com vocês. Maravilhosa! Eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje, porque eu queria muito... É uma área que eu tenho muita curiosidade, tá? Porque, eu não entendo muito, você vai ser ótima pra me explicar sobre, porque eu não entendo nada sobre essa área da estética, assim, sabe? Eu tô entrando agora, tô começando, assim, a ver umas coisinhas agora. E vai começar e não vai parar, tá? Já tô te avisando que começou, não tem fim. Nem me diga, todo mundo fala isso pra mim. O dia que você fizer o seu primeiro procedimento estético, você não vai mais querer parar. Todo mundo fala isso. Acabou, as pacientes chegam lá porque é muito engraçado o quanto a mídia acaba com a harmonização, né? Então, todo mundo, especialmente nessa época que a gente tá vivendo, todo mundo tem muito medo do artificial. Então, todas as pacientes que nunca fizeram nada, elas chegam extremamente receosas, falando, meu Deus, eu vou ficar igual o Shrek, eu vou ficar com a mandíbula quadrada, como que eu vou ficar? Eu vou ficar horrorosa. Então, é literalmente você saber a indicação para o paciente e depois que começa, é um começo sem fim, literalmente. Mas, Gi, foi exatamente isso que você falou. Muito real isso. Tipo assim, o que a gente mais vê hoje em dia é notícia de, fulano de tal exagerou no procedimento estético. E daí coloca a foto da pessoa que, assim, claramente ela exagerou, aquela coisa normal, mas... né, às vezes foi uma decisão dela, enfim, Sim. Às vezes o profissional mesmo que fez, não soube ali falar o que era melhor, né, pra ela fazer, dar uma indicação. Que é o principal, né, a indicação, a avaliação inicial, eu falo pra todas as minhas pacientes, porque trabalhar com a estética é muito engraçado, que qualquer lugar que eu vou, as pessoas querem que eu avalio elas ali. Tá numa festa de família, vem aqui, eu tô com esse... E eu falo, gente, não é assim, a avaliação inicial é o ponto mais importante para não ter esses riscos. E o outro ponto crucial para a gente não chegar nesses resultados muito artificiais é você ter um bom senso estético. Então, eu sempre peço para as minhas pacientes, eu brinco que elas têm mais ou menos o mesmo gosto que eu. E é exatamente isso, você buscar o profissional que tenha o mesmo gosto que você. Eu sou a linha mais naturalzinha, então eu gosto de um preenchimento labial sem aquele volume absurdo, uma rinomodelação sem aquele nariz de avatar, que é quando junta tudo aqui, sabe? Que fica... Então não fica também tão legal. Porque tem paciente que chega aqui com o nariz super alinhado, mas você olha de lado, não tem diferença, né, entre testa e nariz. Então não fica um resultado tão legal. E isso é o ponto crucial para você não ter resultados como a gente anda vendo, principalmente de famosos que perdem a mão. E eu acho que isso também é muito sobre a pressão estética, que hoje em dia a gente tem muito forte na rede social. Então, tem que estar extremamente impecável, tem que estar perfeito, todo mundo tem a pele de bebê. Então, essa pressão estética acaba, às vezes, fazendo a distorção de imagem, trazer aqueles resultados extremamente artificiais, que é o que a gente vê por aí. Exato, é o que a gente mais vê mesmo. Inclusive, a gente tem exemplos de famosas, né, gigantes lindas. aí, exato. Que eram lindas e conseguiram ficar feias, né? Exato, por conta do exagero ali nos procedimentos estéticos. Total. Mas daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, a gente vai poder falar um pouquinho mais dele. Antes, eu queria muito conhecer um pouco mais de você, eu queria entender como é que você começou na área da beleza, como que você... Qual foi esse start, sabe, que te deu assim de, nossa, eu quero fazer harmonização facial, quero começar a trabalhar com isso? Como que foi esse começo, assim, pra você? Então, na verdade, eu sempre soube que eu queria ir pra área da saúde. A área da saúde era um ponto que eu não... Era indiscutível, eu queria a área da saúde, ponto. E aí, quando eu me formei na faculdade, adolescente, perdidinha, não sabia nem por onde começar, falei, vou fazer medicina. Fiz 6 meses de cursinho pra entrar em medicina.
E aí eu falei, ai, acho que eu não vou pra medicina, acho que eu quero odontologia. Porque a minha dentista era muito linda e eu amava ver ela atendendo. E eu falava, meu Deus, que inspiração, quero ser igual ela. E eu fui pra área da odontologia. E nesses primeiros anos, eu comecei a me cuidar muito. Eu tinha o quê? 18 para 19 anos, mais ou menos. E eu comecei a me cuidar. Então, eu conheci uma profissional que eu admiro absurdamente até hoje, é uma inspiração pra mim. E eu comecei a me cuidar com ela. Então, eu fazia um botox, depois eu fiz uma rinomodelação e fui fazendo. Com um intervalo de tempo assim, um aninho eu ia fazendo um, outro aninho eu ia fazendo outro, porque também tinha um pouco de receio pra fazer qualquer tipo de procedimento. E pelo fato de ser muito vaidosa, meus pais são extremamente vaidosos. Eu brinco que assim, o meu pai, se eu não parar ele, ele não se para. Ele vai lá na clínica, ele quer pôr tudo, ele quer fazer Meu tudo. Deus! Ele é, tipo, muito, muito, muito vaidoso. E minha mãe também. Então, lá em casa todo mundo tinha um pezinho ali na vaidade, então a gente sempre gostou dessa área da estética. E quando eu entrei em odonto, eu amava também fazer a parte odontológica. Então, clinicar mesmo odontologia, eu amava. Mas chegou a harmonização facial e me ganhou assim, literalmente. Eu olhei pra aquilo e eu falei assim, meu Deus. E agora eu tô no meio de um fogo cruzado onde eu amava atender odontologia, mas eu também gostava muito da parte estética. E aí eu falei, vou tentar a parte odontológica, que saindo da faculdade é o que a gente mais vê durante a faculdade, mas vou fazer um curso também de harmonização facial. Saí da faculdade em dezembro, em janeiro eu já fiz meu primeiro curso com essa profissional que fazia os meus procedimentos, os meus primeiros procedimentos. E eu amei, amei. Eu saí do curso, eu lembro que eu liguei pro Paixão, meu pai. assim. Eu falei assim, pai, eu me encontrei, é isso que eu quero pra minha vida. Só que eu tava completamente perdida. Então, assim, perdida no sentido, por onde eu vou começar? O que eu vou fazer? Eu não tenho onde atender, eu não tenho um lugar pra trabalhar, onde que eu começo? E os meus pais sempre me apoiaram muito, assim, eles sempre trabalharam muito pra dar o melhor pra mim e pra minha irmã. Nunca foi fácil, a gente sempre passou por muita dificuldade financeira. E o meu pai sempre deu de tudo pra poder dar pra gente. Às vezes ele ficava sem pra ele, mas pra gente ele sempre deu. E aí eu conversando com o meu noivo, eu falei assim, Matheus, o que você acha de abrir um consultório? Ele, como que a gente vai abrir um consultório? Você tá louca, não tem dinheiro pra isso, a gente não vai conseguir, nananana. Mas ele falou, vamos tentar, qualquer coisa a gente vende o carro, qualquer coisa a gente faz um empréstimo, mas vamos tentar. E eu comecei depois que eu postei esse curso que eu fiz, eu comecei a ter uma procura maior. Pelo fato de mexer um pouco com as redes sociais ainda na faculdade, eu tinha um pouquinho de seguidor. Então, eu comecei a ter uma procura assim, um amigo de um amigo. E eu comecei a atender numa salinha alugada. Então, eu alugava, era R$60 a hora, e eu atendi o paciente e vamos que vamos. Mas ali eu não consegui entregar o que eu queria. Porque eu queria humanizar o fato da estética, o atendimento estético não ser algo robotizado em uma fábrica de Ctrl-C, Ctrl-V. Então, eu faço nariz, eu faço boca, eu faço queixo. Eu queria criar uma experiência dentro daquela clínica. E eu não consegui entregar isso no consultório alugado. E eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu quero abrir um consultório. Ele, eu não sei de onde eu vou tirar o dinheiro, mas bora que vai dar certo. Eu falei, então tá bom, então vamos. E aí foram 3 meses de obra. Eu sempre fui de tipo imediatista. Eu queria um negócio, já olhei várias salas. Não quero essa, fim, já assinei, já vamos. E aí foram 3 meses de obra. Eu me dediquei absurdamente, fiz muito curso. Fiz porque eu falei assim, eu preciso pelo menos ter uma segurança, porque assumir a responsabilidade de abrir um consultório assim do zero é muito grande, né? E aí eu abri o consultório. 3 meses consegui inaugurar. E comecei, um paciente, outro paciente, aí um foi indicando pro outro, um foi Isso indicando pro acontece outro. muito, né? E eu nem acabava postando tanto, lógico, eu movimentava, né? Mas eram uns posts tipo antes e depois, umas fotos todas tortas. A Yas, inclusive, no começo ela falava assim, tem que tirar a foto mais alinhado, tem que colocar desse jeito. E ela me ensinava a tirar as fotos. E aí a gente começou, foi uma indicação, uma indicação, uma indicação. E eu comecei a perceber que não dava mais para atender odontológico, porque eu atendia tudo no começo. Eu atendia a parte de limpeza, clareamento, restauração, tudo, e também harmonização facial. Mas eu não podia escolher ainda só ir para a harmonização. Uhum. E foi aí que eu
comecei, e agora eu só atendo a parte de harmonização facial. Eu tenho um outro doutor lá na clínica que faz a parte de odontologia. Tem também a parte de tecnologia, então Lavian, Ultraformer, toda essa área que também eu brinco que são os auxiliares da harmonização, então que a gente consegue tratar a qualidade de pele, flacidez, então a gente consegue associar os dois para ter um resultado ainda melhor. E hoje eu só atuo na área da harmonização facial e consigo entregar tudo que eu sempre sonhei. Então, a experiência desde da primeira entrada, do primeiro contato do paciente com a clínica, eu já crio literalmente uma experiência para ele se sentir acolhido, não se sentir inseguro, que eu acho que a maior insegurança hoje dos pacientes é o medo de fazer qualquer tipo de procedimento e ficar artificial, sentir dor, não gostar. E é o nosso rosto. Eu falo muito para elas que quando nasce uma espinha, ninguém mais se olha no espelho e se acha horrorosa. Imagina fazer um procedimento no seu rosto e também não gostar. Exato. Então, foi isso. Aí eu abri a clínica. Hoje em dia tem a parte odontológica, a parte de tecnologia e eu que atuo na parte de harmonização facial. A Selminha, que é meu braço direito, ela cuida da recepção. Todo mundo ama que ela faz bolinho, ela faz um monte de coisa pra deixar lá na recepção e todo mundo ama. Bolachinha, ela é cheia de emperequetá clínica. E aí a gente abriu e hoje em dia, assim, eu falo que todas as vezes que eu atendo qualquer paciente, literalmente eu vejo que é um propósito de Deus na minha vida, porque vai além do meu gosto e do meu amor pela profissão, vai muito além disso. Eu vejo vidas sendo transformadas e a autoestima influencia 100% na nossa vida. Ai, que legal isso. E você consegue me lembrar algum momento, assim, né, que você contou um pouquinho ali do começo, quando você foi abrir a sua clínica, você consegue me lembrar do momento mais difícil que você passou, assim? Pode até ser não só no momento que você foi abrir a sua clínica, mas pode ser num geral, assim, de todo a sua trajetória, assim. Você lembra qual que foi o momento mais difícil que você pensou assim, meu, acho que eu vou desistir disso, sabe? Sim. Na verdade, quando eu abri, eu lembro que foi em abril. Acho que foi dia 28 de abril, mais ou menos. E aí eu abri, dia 28, eu lembro que eu abri a caixa de correio do consultório, já tinha uns 5 boletos lá. Que era do aluguel, eu abri com o Matheus, eu falei assim, Matheus, como que a gente vai pagar isso? Porque é mês que vem, e agora? O que a gente vai fazer? E ele falava, não, vai dar tudo certo, calma. Então, assim, a incerteza de estar literalmente todo dia desempregada. Porque empreender é você acordar e saber que você está desempregada e é você por você. Então, o medo, a maior insegurança, assim, foi literalmente não conseguir sustentar aquilo sabendo que era um sonho que eu queria realizar e que eu queria conseguir entregar o melhor para todo mundo que passasse ali naquela experiência. Então, a questão financeira me pegou muito em não conseguir dar conta de tudo aquilo e ser ousada mesmo, que eu dei as caras e fui que fui. Exato. Você acha que você teria alguma dica para quem quer empreender, para quem quer abrir a própria clínica, para quem quer abrir o próprio espaço, assim, você teria alguma dica para? Com certeza. Eu acho que assim, dar o primeiro passo é o momento mais desafiador. Depois que você deu ele, é só você confiar e não desistir. Tem dias que eu acordo e eu falo assim, meu Deus do céu, eu vou ficar louca. E eu fico mesmo. Mas, no final, essa minha loucura valeu a pena. Então, assim, nem todos os dias eu acordo extremamente motivada. Eu brinco que ser um profissional da saúde, hoje em dia a gente também tem que ser blogueiro. E é uma coisa que... Uma coisa não tem muito a ver com a outra. Então, tem dias que eu acordo e eu falo assim, meu Deus, eu tenho que postar no Instagram, eu tô descabelada, eu tô ridícula. Eu falo, nossa, eu tô... E aí a Yas, Dona Yas, fica me cobrando, ela fica assim, cadê o post de hoje? E eu fico tendo que postar. Então, é literalmente você ter constância, independente se você tá motivada ou não tá. É iniciar, colocar o primeiro passo e seguir em frente, que no final dá tudo certo. Hoje em dia acho que tem que estar na rede social, né? Sim. Principalmente você que tá falando muito de estética. As pessoas onde elas mais veem os procedimentos estéticos? Nas redes sociais, então tem que... Exato. Tudo, né? Hoje em dia a rede social é o ponto mais importante. Hoje em dia a gente vê tudo, tanto bom quanto ruim. Porque quando dá alguma coisa ruim, igual aparece às vezes em algumas emissoras de televisão, a gente tem que se posicionar nas redes sociais, que é onde a gente tem voz para poder explicar que aquilo não aconteceu, como
foi passado na reportagem. Então, assim, a rede social hoje é o ponto mais crucial para você conseguir ter uma captação de pacientes e passar credibilidade, literalmente, principalmente no início. Exato. E agora, Gi, eu amei conhecer um pouco do seu começo, né, da sua trajetória. Fico muito feliz por você ter conseguido abrir essa clínica maravilhosa. Muito obrigada, espero você lá. Inclusive, Olá, aí, gente. no primeiro procedimento estético, né, com certeza será muito Exato, bem-vindo. olha só. Sempre falaram pra mim que se eu começasse eu não ia querer Não parar. vai E parar. eu sou uma pessoa que sou muito assim, se eu gosto também. Porque você falou uma coisa que eu peguei muito, e é muito real isso. Que a pessoa fez com você, foi indicando pra outra, foi indicando pra... E isso é muito assim, acontece com tudo. E eu sou muito assim, de gostar de uma Muito. coisa, se eu faço com alguém algum procedimento, alguma coisa, eu faço e eu falo, meu, eu amei. Sim. Aí qualquer pessoa que fala, ai, porque... Meu, eu tenho uma pessoa pra te indicar, que eu Sim, fiz eu lá, sou e isso é... igualzinha. Eu sou a melhor cliente que alguém pode ter, porque eu saio indicando tudo pra todo mundo. Passo o Exato. Instagram, passo tudo. E é de tudo, 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 literalmente. Ai, amei esse cinto, ai, é de lá. Ai, gostei da sua unha. Ai, a moça que faz minha unha é ali. E eu sempre indico. Exato, nossa, me identifiquei super. E agora eu queria que a gente falasse um pouquinho mais de beleza. Pode ser? Bora. Eu vou te apresentar o primeiro quadro aqui do podcast, que é o Beauty Tips. Nesse quadro a gente vai falar um pouquinho sobre dicas de beleza, e eu quero que você me dê 3 dicas de beleza do seu dia a dia, que você mais usa, pode ser cabelo, pode ser make, pele, tudo assim. O que Perfeito, você vamos indicaria lá. aí? Primeiro, primordial, protetor solar. Então, assim, eu não saio de casa sem protetor solar, e eu indico sempre também passar protetor solar em stick. Porque o stick pra mim é muito mais prático. Inclusive, eu não uso mais base, eu só uso stick. Pra mim, ele é a minha vida e eu fico retocando toda hora. Então, o protetor solar, além da qualidade de pele, é uma prevenção para um câncer de pele, para manchinhas de pele. Então, a gente, ainda mais hoje em dia, com o sol do jeito que tá, e a gente fica muito tempo no celular, e a radiação também da luz do celular também acaba sendo prejudicial à nossa pele. Então, o protetor solar, crucial. Um bom hidratante. Eu falo que skincare não é aquele skincare que você abre e tem que passar 10 produtos, 5 camadas. Não, um bom hidratante e uma boa vitamina C. Então, assim, são produtos que eu utilizo pra minha pele, que eu não fico sem. E eu brinco que, de cabelo, o meu cabelo eu uso tanto seda, quanto vela, quanto... Ele, coitado, ele só fica preso porque eu 100% tô com ele preso. Uhum. Então, qualquer coisa eu uso no cabelo. Gel, pasta, proteína da Abrael, gosto daquela proteína pra fazer o penteado, mas eu gosto mais de cuidadinhos de pele, então protetor solar, vitamina C hidratante. Maravilhosa. Eu amei. Eu amo também usar... Eu uso protetor solar todo dia, também sou... Eu amo demais Já é a uma protetor solar. paciente exemplar. Não, eu não consigo sair sem, entendeu? Fica Eu tenho um vício, né? demais. Eu vou até, inclusive a gente tava falando, eu vou até indicar uma que eu amo, que é a Skin Aqua. Não sei se você conhece essa marca. Não conheço. Skin Aqua de protetor solar, ela é maravilhosa. Muito boa. Muito boa. Tipo assim, depois você dá uma olhada lá neles, é incrível. Eu amo demais. Eu uso todos os dias, principalmente ele super ajuda na maquiagem, porque ele dá um efeito meio hidratante, assim. Nossa, que Ele legal, tem depois várias me linhas, passa. né? Tem várias linhas incríveis, assim, mas quando eu vou fazer minha maquiagem, eu sempre escolho um que não vai descascar, né? Sim, Porque eu me maquio todo dia. Todo dia eu tô maquiada, então a gente também tem que cuidar da pele. com certeza. Vitamina C, eu amo vitamina C. E Qual que você muda muito. indicaria, assim, de Eu produtos, gosto se você fosse indicar? da SkinCeuticals. Uhum. Gosto da Drunk Elephant. Amo. Só que o custo-benefício dela é de chorar a lágrima. Mas sabe, tem um kit deles que eu acho que vale muito a pena. Ah, o que vem um monte de miniatura? Isso! Muito porque dá pra bom. você testar. E ele dura bastante, os produtos. Muito. Eu viajei agora, eu trouxe um pra testar. E eu amei. E ele tá ali ainda, continuou, não acabou não. É incrível. E o da La Roche. A da La Roche Uhum. também eu gosto bastante. São 3 Sim. marcas muito boas no mercado. Eu já usei a da La Roche e a da Drunk. Ai, eu amo a Drunk, meu Deus. Muito boa. Hoje eu tô usando o bronzer, sabe? Aquele Bronze Drops. Nossa, é maravilhoso, é incrível. muito A bom. pele fica maravilhosa. E você fica com um viço na pele. Sim, Um brilho. exato. Parece que você tá com o rosto inteiro iluminado. Não, é Maravilhoso. perfeito, ele é incrível. Se vocês puderem, assim, ir lá conhecer essa marca também, é maravilhoso. Muito boa. É incrível. E agora, Gi, sabe que eu queria entrar um pouquinho mais na área mesmo, assim, da gente falar mais detalhadamente sobre procedimento estético, né? Porque a gente já deu dicas, já pôde conhecer um pouquinho mais, né, sobre você, sobre a sua trajetória. E agora eu queria entrar um pouco mais detalhado nessa parte. Eu queria entender quais são os benefícios de uma harmonização facial.
Sim, quando Tá. alguém quer fazer, quais são os benefícios? Nós temos 3 fases para entrar aí com a harmonização facial. Então, como prevenção, Uhum. como gerenciamento de envelhecimento e depois quando já está com uma pele mais envelhecida. E nessas 3 fases, a harmonização tem benefícios muito bons pra gente. Quando a gente fala de uma prevenção, a gente trata literalmente em não deixar chegar na fase 3, que é o envelhecimento. Então, toxina botulínica, alguns pontinhos estratégicos, preenchimento labial. Então, são alguns procedimentos que vão nos auxiliar nesse processo de envelhecimento. Porque eu brinco que envelhecer é normal e é bonito envelhecer. As pessoas esqueceram que envelhecer, todo mundo envelhece. Mas a gente pode envelhecer de uma forma mais natural, uma forma que a gente consegue se sentir melhor com nós mesmas. Eu atendo muitas pacientes que são mães, enfim, e já estão ali na fase dos 40, 50 anos, e falam, eu me perdi no meio desse caminho. E quando eu fiz a harmonização facial e eu consegui entender que me priorizar também era algo muito importante, eu comecei a ter literalmente uma transformação na minha vida. Então eu acho que assim, a harmonização facial não é só apenas um procedimento. Ela muda diversas áreas da vida da pessoa que realiza esse procedimento em si. Então às vezes a gente fala, é só um queixo e uma boca, é só um botox, é só... E nesse é só, ela já fez um monte de coisa. Cada vez quer fazer mais e muda literalmente a autoconfiança, o autocuidado, que eu acho que muitas vezes a gente acaba se perdendo. Então, às vezes só trabalha, às vezes só vive pelos filhos. E eu não acho que isso é errado, muito pelo contrário, acho que são fases da nossa vida, mas a gente também tem que lembrar do quanto a gente é importante. Então, colocar a gente como prioridade e se permitir a fazer procedimentos para se sentir cada vez melhor. Não, falo tudo, amiga. De verdade. É incrível mesmo. Porque, assim, eu acho que a pessoa, quando ela começa também no procedimento, é um susto. Muito. É um susto. Porque a gente também não... É uma área ainda nova. Muito. Muito nova. Então, claro, a gente vê muitas notícias horríveis, né? A gente fica cada vez com mais medo. Mas eu acho que é esse susto de, meu Deus... Eu tô fazendo isso mesmo, está acontecendo. Mas depois eu acho que, pelo menos o que eu vejo, né, as pessoas fazendo, porque eu nunca fiz ainda não fiz nada, mas eu vou Fica fazer. a dica aí. Ainda não fiz, mas farei. Daqui a pouco, inclusive, eu queria até entrar um pouquinho nesse assunto sobre idade, enfim. Quando a pessoa faz e vê que mudou, mas mudou pra melhor, gente, a autoestima... É outra. O brilho volta, sabe? E eu vejo isso na cadeira. Quando eu dou o espelhinho pra elas se olham no espelho, a feição muda, literalmente. Ela falou assim, meu Deus, hoje eu recebi uma mensagem de uma paciente super querida e ela falou assim, eu entrei aí de uma forma e eu saí de outra porque eu tava mal, eu tava triste, e eu saí daí da sala, eu estava me sentindo bem, me sentindo feliz, fui até trabalhar mais feliz. E eu acho que é literalmente isso. Então, é você saber que os procedimentos vão influenciar de uma forma muito positiva e que essas formas negativas que são soltadas na mídia, às vezes é muita negligência também. Exato. Também ter um bom profissional ali por trás, né? É o mais importante de tudo. O senso estético e a segurança do profissional que você vai realizar. Então, hoje em dia, a gente vê muito procedimento dando errado por produto utilizado errado. Então, tem muita gente, igual o caso daquela paciente que perdeu um pedaço do lado, você viu que saiu até no Fantástico. E foi literalmente o uso de produto errado, negligência médica, então não ter uma intervenção no período que precisava ter e não entrar com as medidas necessárias. Eu nunca tive nenhuma intercorrência em toda a minha área, eu nunca tive nenhuma intercorrência em nenhum paciente, mas eu sou muito cautelosa. Então eu sempre falo, eu vi que ficou um pouquinho mais inchadinho, já entro com uma medicação, ou já para passar uma pomadinha. Então, são associações que a gente, às vezes, por prevenção faz, mas a gente evita acontecer algo mais sério, né? Acompanhar, né, também. Porque, por exemplo, quem nunca fez, eu tenho certeza que, se eu fizesse alguma coisa, eu ia sair de lá, eu ia ficar, meu Deus, será que isso aqui tá certo? Será que isso aqui é normal? Exatamente. Será que eu tô me sentindo bem? Eu não sei se tô me sentindo bem, entendeu? Exatamente. Então, muito acompanhar assim. mesmo. E eu falo que nenhuma pergunta é besta. Eu tenho uma paciente
que ela me manda um monte de mensagem. E eu falo, não fica... Ela fica, me desculpa, eu tô te mandando mensagem de novo. Eu falo, não precisa pedir desculpa, porque o que é muito óbvio pra mim pode não ser óbvio pra você. Então, é literalmente você ter essa troca com o paciente. Eu brinco que todas elas viram minhas amigas. No final, Sim. aquele meme, não pode virar amiga de paciente. Eu já sabendo a vida inteira da paciente, a paciente já sabendo a minha vida inteira. Sabendo Indo como lá pra comprar um fofocar. cachorro. Não, é 100% isso. Às vezes o retorno dura 2 horas só de fofoca. Não, eu amo, isso é maravilhoso. E assim, qual seria, assim, na sua visão profissional, a melhor idade pra começar ali você falou da prevenção, né? Qual que seria a idade Na ideal? verdade, vamos falar sobre preenchedores e toxina, tá? Toxina, a partir do momento que você vê que tem realmente indicação. Como que você vai ver isso? Quando as linhazinhas começam, você faz o movimento, já aparece umas linhazinhas. Quando você sorri, você já aparece as linhazinhas. Então, a gente faz o Botox, que é a toxina botulínica, que é uma das marcas, né, o Botox. A gente faz esse procedimento para evitar que fique com aquelas linhazinhas que mesmo sem fazer nenhum tipo de movimento ou expressão, elas ficam aparecendo. Marcadas já, né? Marcadas, então viram cicatrizes. Então a gente age quando começa a marcar, porém sem virar a cicatriz. A gente já tem uma indicação. Normalmente é em torno ali de uns 23, 24 anos. Eu comecei com 20, mas eu sempre fui muito expressiva. Então eu precisava realmente começar um pouquinho antes. Já falando de preenchedores, não tem uma idade específica. Eu acho que vai muito do paciente e do desconforto. A partir do momento que aquilo tá te incomodando e que você não tá se sentindo bem com aquilo, você buscando um auxílio de um profissional com qualidade, eu acho que não tem muito idade. Eu tenho uma irmã de 17 anos e ela odiava o nariz. Ela não queria nem ir pra escola por causa do nariz. E ela se olhava no espelho e odiava o nariz. E a gente fez o procedimento, ela amou. Hoje em dia ela... E foi assim, uma coisa muito singela, Sutil, muito né? sutil. Que ninguém nem reparava, mas ela se sentia desconfortável. Então, assim, a partir do momento que te incomoda e você tem como melhorar, bora, vamos melhorar isso, não fica com... Não, arrasou. E assim, como a gente estava falando lá no começo, né, sobre o exagero estético. Na sua visão profissional, o que que você acha disso? O que que você acha tanto do profissional, né, que faz, mesmo Sim. vendo que está exagerado, quanto da pessoa que escolhe colocar sempre mais? Pai, já tá com a boca perfeita. Coloca Fica. mais. É Coloca isso. mais. Como que você vê isso? Eu acho que assim, o artificial, ele tem uma contribuição quase que 90% do profissional e 10% da pressão estética e distorção de imagem do paciente. Então, eu tenho várias pacientes que falam, o que você acha? Coloca um pouquinho a mais ou não? Eu falo, não coloco. E isso, às vezes o profissional tá tão na ânsia de vender, 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 que esquece que é um ser humano sentado ali naquela cadeira. Que esquece que se fosse a mãe, o pai, um familiar, um amigo, uma pessoa que ele ama, ele não ia gostar que alguém ficasse só querendo vender e não pensasse ali numa estrutura facial, numa anatomia facial e acabasse se excedendo nos procedimentos, que é o que acaba acontecendo. Então, a distorção de imagem pode existir sim no paciente, ainda mais com a pressão estética que hoje em dia a gente tem nas redes sociais. Mas o profissional, ele tem um papel crucial para pausar o paciente e falar assim, não, acho que já deu. O tanto de preenchedor que eu removo, eu não coloco a mão quando eu vejo que tá exagerado vindo de outro profissional. Eu tiro tudo e começo do zero. Eu falo, vamos começar do zero, porque a gente consegue ir seguindo uma linha onde eu consigo controlar ali se tiver exagerado. Então, é literalmente isso, você respeitar a individualidade de cada um e ter um bom senso estético com um profissional de muita qualidade para entregar pontinhos que vão te embelezar e trazer harmonia, mas de uma forma natural. Você recebe muitos pacientes que voltam assim tipo, fiz com outro profissional, odiei, quero refazer. Hoje eu solucionei 2, hoje foram 2 de manhã, que foi exatamente isso. Vai colocando preenchedor, vai colocando preenchedor. Eu não gostei disso, põe mais preenchedor. Ao invés de ser sincero e falar, vamos tirar e fazer do zero, às vezes é mais legal, entendeu? Do que você ficar com medo, você ficar, não, eu preciso agradar, eu preciso vender. É mais bonito você chegar e falar, eu acho que passou um pouco a mão ali, vamos remover. E em janeiro
é o pico de remoção. Por quê? Em dezembro todo mundo faz procedimento estético pra viajar, pra ficar bonito nas festas, enfim. E às vezes não quer pagar o valor de um profissional de qualidade. Que é um fato muito importante, porque a gente encontra diversos... A gente vê Botox por R$500. E o R$500 você não paga nem no produto. Então, a gente que compra sabe que ele diluiu aquele produto, vai paralisar momentaneamente, mas a duração dele vai ser 1 mês, mais ou menos, 15 dias, no máximo. Então, o valor, às vezes, agrega a naturalidade do procedimento. Por quê? Porque você vai fazer com um profissional qualificado. Então, às vezes, o preço que você tá olhando vai te causar um prejuízo lá na frente muito maior do que se você tivesse investido em um profissional de qualidade. Uhum. Só para eu entender, qual que é a durabilidade de um preenchedor quando faz uma boca? Vamos pôr um exemplo, uma boca. Ele vai durar ali entre 8 meses a 1 ano, mais ou menos. Mas eu sempre peço pro paciente voltar em 6 meses pra gente ver se é necessário uma manutenção, se a gente pode colocar um pouquinho a mais, se é legal a gente associar algum outro procedimento. E um Botox, que é o que dura menos, né? Então, um Botox tem uma duração entre 3 meses a 5 meses, mas é de forma gradativa. Então, não é que você vai dormir, deu 3 meses, dormi, acordei, tô enrugada. Não. Muito pelo contrário. Ele vai saindo aos poucos. Então, você vai começando a ver que, esse daqui já tá marcando um pouquinho, ali também já tá marcando mais um pouquinho. Então, vai variando. E paciente que treina, faz muito exercício físico, faz muita expressão facial, às vezes dura um pouquinho menos. Eu vi também, assim, uns vídeos na internet do pessoal, tipo, que faz Botox num dia. Ele não fica já perfeito, né? Ele demora ali uns 3, 4 dias. Sabia que pra gente é óbvio, né? Lógico, mas tem muita gente que manda mensagem. Eu acho que não fez efeito. E aí é o vídeo assim, ó. Aí eu e a Selminha, a gente chora de rir. Porque e eu falo pros pacientes, eu falo, começa com 3 dias. Com 7, ele já fez, sim, uns 50%. Com 15, fez 100%. Olha então, só! Assim, é gradativo. Não vai ser que você vai fazer, aplicou e não tá fazendo efeito. Muito pelo contrário, você tem que ter uma paciência, que a gente é imediatista, né? Então, a gente quer tudo naquele momento, aquela hora, mas o Botox não, a gente tem que esperar. Uns 15 dias, mais eu não ou menos. sabia disso. Tipo assim, o que eu vi foram alguns vídeos na internet, né, do pessoal, tipo, dia 1 pós-Botox. Aí o pessoal tava, tipo, normal, a marca. A marca normal, né? A marca, assim, normal. E você fica, nossa, fica assim mesmo. E aí nos comentários, muita gente, como assim? Sim. Você não fez Botox, tá errado isso, sabe? É, porque não paralisa na hora. Mas muita gente não sabe. Uhum. Então, tem que esperar aí esses... de 3 a 15 dias, mais ou menos, pra ter o resultado final. E daí, se ficar um pontinho que precisa retocar, normalmente no retoque, depois de 15 dias, a gente dá uns pontinhos e já fica um Botox perfeito. Aí, depois de 15 dias, ele já fica ali perfeitinho. Isso. E aí, ele dura, em média, uns 3 meses. Uns 3 a 4 meses, vamos por. Sim, pra voltar 100%. Aí, pra voltar e dar uma... preencher de novo. Isso, fazer mais uma nova aplicação. Legal. E ir fazendo com o tempo. Porque eu falo que não adianta ficar sem expressão nenhuma, né? Tem paciente que faz Botox que você não sabe se a pessoa tá rindo, se ela tá chorando, se ela tá feliz, se ela tá triste. Isso não é bonito, gente. As pessoas ficam assim, ó. Não é bonito, não é legal. O que a gente tem que fazer? Uma sobrancelha, ela tem que se movimentar. Você tem que falar, ela tem que subir. Ela tem que descer. Você faz cara de brava, ela tem que entrar. Então, assim, são movimentos naturais. Que se você pegar um bebê que não tem uma ruga, ele tem. Então, não tem como uma pessoa de 60 anos ficar travada, assim, de uma forma que não tem nenhum tipo de expressão. Eu acho que, na verdade, tem que ter as linhas, mas elas suavizadas. Isso, né? Suavizar as linhas de uma forma que não vai formar aquelas linhazinhas que são como se fossem cicatrizes. Enfim, suavizar e agir de uma forma preventiva. Tem até tem um meme, assim, que muita gente dá risada da Flávia Pavanelli atuando. Depois, nossa, ela não tem expressão. Tipo, você não sabe se ela tá feliz ou se ela tá triste, porque ela faz uma cara assim, e aí não sai um choro, não sai uma lágrima do olho dela, e você fica, ela tá sorrindo? O que tá acontecendo com ela? Alguém me explica? Então, exatamente. E acho que isso foi bem em seguida dela ter começado a fazer os preenchimentos, assim, sabe? Total. E, Gia, com certeza você deve ter visto, né, na internet, essa onda do Quiet Beauty. O que é o Quiet Beauty? Você pode explicar pra
pra gente? O que tá acontecendo hoje em Cada dia? vez mais a naturalidade vem entrando aí de uma forma muito grande na estética e derrubando essa coisa do artificial. E é literalmente isso que acontece. Por quê? Essa nomenclatura que eles deram, né, para um estilo de procedimento é literalmente procedimentos que deixam a pessoa mais natural. Então ela não perde suas características. Ah, tem gente que precisa colocar um pouquinho de queixo, coloca um pouquinho de queixo, mas não vai ser aquele antes e depois que você olha e você fala, meu Deus, eu não sei nem quem é a pessoa do antes e a pessoa do depois. Então, você vai fazendo, e nem é quantidade de volume de produto, muito pelo contrário, você pode fazer 10 ml no paciente e deixar ele extremamente natural. Eu falo que com 1 ml você não tem como deixar artificial. Com 10 ml você até tem, mas se usar uma técnica errada. Então, você deixar o paciente mais naturalzinho. Com a medicina tá vindo cada vez mais regenerativa. Então, cada vez mais, menos procedimentos invasivos, então cirurgias muito invasivas, e trazendo a medicina regenerativa, que são PDRN, que é até meio famoso isso, porque lá na Coreia do Sul é o segundo procedimento mais realizado. E as peles das coreanas são incríveis, né? E é o espermatozoide do salmão. Eles tiram o DNA do espermatozoide do salmão e ele é um potente regenerador. Então, assim, antigamente não se falava muito, veio agora mais para a área da estética. Eu uso na clínica, meus pacientes amam. Então, ele trata diminuição de poros, manchinhas, suaviza ruguinhas. Então, vamos por uma paciente jovem, a gente já pode começar a associar um Lavian, que é um laser, com um PDRN. A gente vai conseguir ter esse Quiet Beauty, que é o quê? Resultados mais naturais, associado a um botox, depois faz um lábio, e não coisas exageradamente, igual a remoção dos preenchedores da GK. Ela removeu e fez outros preenchedores, é que isso não saiu na matéria, mas ela removeu e depois ela foi e fez com um profissional, onde ele colocou uma quantidade de produto que deixou ela com um rosto maravilhoso e com cara de rica. Então, assim, às vezes ele pode até ter usado a mesma quantidade de produto, só que injetado num lugar legal e respeitando as estruturas faciais. Então, é cada vez deixar a pessoa mais natural possível, mesmo fazendo procedimento estético. E agora, Gi, já que a gente tá falando um pouquinho do Quiet Beauty e tudo mais, eu queria já emendar e te apresentar o nosso próximo quadro. Bora! Que é o Beauty Trends. No Beauty Trends, a gente vai falar sobre uma trend atual no mundo da beleza. E como a gente tá falando de Quiet Beauty, a gente precisa muito falar sobre essa onda de celebridades, né, removendo ali os procedimentos estéticos. Removendo o exagero, né, no caso, né, não removendo total, removendo só o exagero ali dos procedimentos estéticos. Eu queria muito que a gente falasse sobre isso. O que você acha? Por exemplo, a gente tem casos, né, muito famosos que você falou, da GK, da Flávia Pavanelli, que mudou muito, assim, do que era antes. Absurdo. O que você acha dessa onda agora, principalmente quando a gente vê resultados assim como o delas? Eu acho que, assim, essa onda da desarmonização, né, que eles começaram a chamar, nem deveria ser chamada de desarmonização, porque não tem como considerar o jeito que eles eram como uma harmonização facial, porque aquilo ali não harmoniza nada. Não harmonizou nada, desarmonizou o que era desarmonizado, literalmente. Então, eu acho que essa onda veio de uma forma muito benéfica, porque a gente vai trazer essa imagem do artificial, onde os pacientes que estão com esse rosto a mais, eles removem o preenchedor e vão fazer com um profissional onde vai entregar um resultado natural. Então, eu acho que agora vai ter literalmente uma educação do que é harmonização facial. Então, os profissionais também vão começar a se atualizar, assim espero eu, para conseguir entregar resultados mais naturais e não só fazer um curso e sair preenchendo todo mundo igual, porque todo mundo não vai ficar igual. Exato. E assim, qual seria seu conselho para as pessoas se manterem ali na medida certa dos procedimentos? Porque, claro, eu conheci até uma menina uns dias atrás e, gente, Não, ela... Lindo, rosto lindo, assim, maravilhoso. Só que a boca tava muito exagerada. Só que dava pra você ver, assim, na cara dela, tava muito exagerado. E ela falando assim, ai, gente, ficou tão pequena, nossa... Sabe, tipo, a pessoa não enxerga. Não vê. Lógico, o lábio dela antes era muito fininho, muito mesmo. Então, acho que quando ela fez,
Deu um up, né? Exato, deu aquele up. Só que ela tava, gente, tá tão pequena. E a boca assim, ó. E aí começa a gigantona. extravasar produto, que o produto não cabe mais na boca. Aí sobe pra... Sobe. Aí faz o bico, fica aquele bico de pato horrorosa. Eu acho que assim... Aquele bigodinho aqui Você assim tem que em confiar muito. O profissional é quem tá colocando a mão no seu rosto. Então, não tem como olhar o preço. Tem que olhar a qualidade, tem que olhar o senso estético. Ali vai ser o ponto crucial para você não se exceder. Por quê? Quando a gente pega pacientes assim, onde o exagero tá nitidamente, todo mundo repara, todo mundo fala, e ninguém vai chegar na pessoa e falar, nossa, sua boca tá horrorosa. Mas vai perguntar o quê? Nossa, onde que você fez? Ai, fiz lá na doutora fulana. Deus me livre, não vou nesse lugar nunca. Não é exatamente Preciso assim? saber pra eu não ir. Quero ir jamais. É exatamente isso. Uhum. Então, assim, o profissional em si, ele tem a responsabilidade de dar uma pausa, porque é o nome dele também no rosto daquela pessoa. Então, o profissional, ele precisa estar muito bem alinhado com o paciente, porque o paciente tem distorção de imagem. Quando ele vai colocando mais e mais e mais e chega num nível exagerado e a gente remove, ele se olha no espelho e ele fala assim, quando olha o antes e depois, né? Depois que removeu e como ele tava. Ele fala assim, eu não acredito que eu tava assim. Porque ele não olha, não tem como enxergar. Você tá olhando seu rosto todo ali, todo dia, toda hora você olha, você não repara que se excedeu. Fica normal, né? Fica normal. Assim. E hoje em dia, eu brinco que quando a gente vai nesses congressos de harmonização facial, é aí que a gente vê o exagero em pessoa, porque você vê às vezes até profissional exagerado. Então, o profissional que realiza, ele tá com o rosto extremamente exagerado. Aí eu olho, eu falo assim, como que uma pessoa vai olhar pro profissional daquele jeito e vai falar, eu quero uma boca igual aquela? Tem gosto pra tudo, tem. Mas eu acho que precisa ser respeitado uma anatomia, entendeu? Pra não se exceder. E também é o exagero, ele contribui muito pras intercorrências, que é o maior temor de todo mundo. Então, colocar muitos ml de uma vez num lábio não é indicado. Então, não tem necessidade de colocar 2, 3, 4 ml de uma vez em uma única sessão. O lábio não comporta esse tanto de produto em um tamanho de um lábio. Então, é respeitar também todos o passo a passo. Não existe um passo a passo, mas um passo a passo pra gente conseguir ter resultados. Às vezes tem gente que nem precisa, né? Às vezes tem gente que já tem ali a boca perfeita, no tamanho perfeito, Exatamente. Que tem que ser, não precisa mais quer colocar. Igual o bigode chinês, tem muita gente que cisma com o bendito do bigode chinês. E às vezes nem precisa nem é tão marcado não assim, precisa preencher, porque se preenche fica assim, ó. Fica com essa cara exato. de bulldog. Fica horrível. Tem uma atriz, né, grandíssima, que saiu. Jennifer Aniston. Que saiu. Tem outras também que é absurdo, assim, fica você vê horrível. de longe, né? E se você vê o bigode chinês, às vezes era uma linhazinha marcada. E você olha e fala, não tem necessidade. Às vezes estruturando uns pontinhos aqui na região de malar, porque o bigode chinês é a queda dessa face, né? Se a gente estruturar essa região, a gente já consegue suavizar. Então não precisa preencher bigode chinês. Então é você entender ali a dinâmica facial de cada pessoa para poder indicar o procedimento correto, quantidade correta, e o resultado vai sair natural, tranquilamente. Gi, pra alguém que nunca fez nenhum procedimento estético, eu, por exemplo, o que você indicaria, assim, pra não assustar, né, no começo? Porque, com certeza, dá aquele susto. Mas vai ser um assim, sustinho bom, viu? Vou te garantir que é um sustinho bom. Eu acho que toxina botulínica é o primordial, todo mundo precisa fazer, e isso é indiscutível. Mas eu acho que o primeiro procedimento é aquele que te incomoda. Então, você solucionar o que te incomoda. Não tem um procedimento onde eu vou falar assim, ah, tá, faz esse aqui. Não. Ah, Gi, eu me incomodo com o meu nariz, vamos fazer o nariz então, pra gente solucionar esse problema que te incomoda, e depois a gente vai associando procedimentos pra te deixar ainda mais harmonizada. Quando a gente fala em quantidade, por exemplo, do preenchedor, o que você acha que fica, a quantidade que seria, que deixaria mais natural, assim? A quantidade vai variar muito de estrutura óssea do paciente. Então, vamos supor, às vezes você precisa de 1 ou 2 ml na boca. Não, 2 ml nunca em uma sessão só. Faz 1 ml, depois faz mais daqui a 15 dias faz mais 1 ml. Eu, às vezes, preciso de 0,5. Sua amiga pode precisar de 3.
Por quê? Porque é uma construção. Uhum. Então, se a gente falar de quantidade, é muito... A gente não tem Relativo, como colocar uma quantidade em números exatas, porque vai variar de paciente. Tem paciente que eu coloco 16 ml e fica extremamente natural. Você nem repara que a pessoa fez. Mas ela fica mais bonita, traz uma beleza. Autoestima, né? Então, Eleva, completamente. E as fotos confiança. que eu amo, que elas saem fazendo foto de selfie, foto no carro, foto de tudo. Não para foto 1 minuto. Não, eu amo. Eu amei que a gente conversou bastante aqui sobre Foi um prazer. principalmente essa parte, né, do beauty trends e tudo mais. Mas agora eu queria fazer um bate-bola. Bora. Você toparia fazer um bate-bola? Claro, com certeza. Então eu vou te falar um produto e você vai me indicar uma marca que você gosta, pode Tá, ser? bora. Tá pronta? Prontíssima. Então vamos lá. Hidratante facial, Da Drink Elephant. blush, Da Hold. perfume, Bacará. óleo de cabelo, Da Vela. base, Eu não uso muita base, mas eu gosto da NARS. gloss, Da Kiko. iluminador, Da Elf. máscara de cílios. Da Benefit. Arrasou. É isso, passou no teste do bate-bola. Nem gaguejei. Nem Nem gaguejei. gaguejou, amiga, fui direto. E a Eu gente nem amei. combinou, viu? Qual que você usa da Benefit? Eu gosto daquele que é rosinha. Eu não vou saber o nome dele. É Lash Roller ou a nova? Bad Gal Bounce? Ai, eu sou horrorosa de maquiagem. Não sei fazer nada. Isso daqui é se eu vou num casamento, Não, mas tá se linda. eu vou atender. É só essa maquiagem que eu sei Tá fazer. linda. Eu adorei sua sobrancelha. Obrigada. Tá muito Às vezes bem minhas amigas penteada. falam que fica tão arrepiada que vai juntar com o cabelo. Mas Porque eu ponho amo, eu muito, amo, às eu vezes. amo. É muito bonito, né? Eu gosto, eu sou muito. suspeita. Eu deixo Eu- quanto mais arrepiado, melhor. Eu também, eu adoro isso, assim, pra deixar bem, O ainda mais olhar quando você vai fica fazer a aberto. maquiagem também. Exato. Ai, fica tudo, amei. Tá linda a sua Muito sobrancelha. obrigada. Quais produtos você usou nela, assim, só pra gente O pegar a da dica aqui? Dylos. Sabe o gelzinho da Dylos? Ah, é o novo? Não, eu acho que é antigo. É? Eu paguei R$20, eu só uso ele. Eu uso ele tanto Caramba, pra que sobrancelha legal. quanto pra fazer o penteado. Cabelo, Fica com aham. aqueles fiozinhos. Aí eu dou uma passadinha, sabe? Então, Que ele é tipo demais. Ele multifuncional. fixa o dia inteiro. Total. Arrasou. Fica dura. Dura. Se eu passar o dedo aqui, nem sai. Arrasou. Então, ela é meio, seria ali um dupe da 24 horas da Benefit, né? É esse mesmo. Não, maravilhosa. E agora eu já queria emendar e te apresentar o último quadro aqui do podcast, que é o Beauty Gossip. Nesse quadro, a gente vai fazer ali uma fofoquinha de beleza, umas perguntinhas Bora. polêmicas. Tá preparada? Preparadíssima. Então vamos lá. Eu quero saber um procedimento que você acha feio. Zac Efron. Gente, Ele era era, tão lindo. Eu era apaixonada por ele no High School Musical. Sim! E ele ficou o cão, coitado. Meu Deus, mas eu acho que juntou toda aquela trajetória dele depois que a Caótica, revolta né? dele, Sim. né, quando ele saiu E ali aí, da coitado, Disney. ficou transformado. Demais. Nem dá pra reconhecer que é ele. Não dá mesmo. Hoje em dia, assim, eu olho e falo, meu Deus, Sim, esse é o fica Zac Efron. chocante. Exato. Já tem até outros, né, os outros atores do High School Musical são lindos, porque, tipo, tá ali na medida certa, sabe? Exatamente. O procedimento estético. Gi, me conta um sonho seu, assim, seu maior sonho. Levar minha clínica pro mundo. Amo. Vai acontecer, amiga. Vem Amém, aí. vamos jogando pro universo que ele devolve, né? Não, vem aí, vem aí. E agora eu queria que você desse um conselho pra quem tá começando na área da beleza, quem tá começando ali na área da estética. Primeiro, muito estudo, muito. Eu acho que é o ponto mais crucial pra você conseguir não só entregar resultados, mas sim segurança, porque a gente fala de vida e a gente fala de saúde. Então, além de procedimento estético, tem que lembrar que você é um profissional da saúde, que você tem que ter capacitação pra fazer aquele procedimento. E fazer procedimentos que você tenha segurança. E o outro ponto que eu acho que é o principal é você acreditar em você e ter constância e determinação. Então, você tendo esses pilares, você vai longe. Não será fácil o caminho, porque é muito difícil. Começar eu falo que empreender é para pessoas ousadas, porque você tem que acreditar literalmente em você e ninguém mais vai estar acreditando. Então, é você acreditar e seguir em frente, mas sempre com muita segurança e entendendo que você lida com pessoas e não com um pedaço de papel.
Arrasou, maravilhosa. Bom, infelizmente a gente tá chegando ao fim aqui do nosso episódio, mas foi incrível conversar Foi um prazer, com você. eu amei. Eu amei conhecer um pouquinho mais. Quem sabe, né? Vem aí Não, meu agora eu já vou primeiro estar esperando ela, tá? Agora vocês cobrem ela lá no perfil pra ela ir lá na clínica. Eu amo. Mas antes de terminar, eu queria te dar um presente, né? Por você ter vindo aqui. Deixa eu pegar aqui, gente, um pouquinho longe. Nossa, que linda! Eu Esse amo é necessaire. do Eu amo. podcast. Eu amo necessaire. E é útil pra caramba, né? Demais. Não, é incrível. Ai, que. Eu preciso, viu? Pra me maquiar, eu faço qualquer tipo de maquiagem, mas eu preciso de um desse. Aí ali dentro tem uma toalhinha demaquilante, não precisa usar Ai, nada. que É chique. só lavar o rosto e aplicar ela que vai sair a E maquiagem. essa aqui é uma faixinha. Isso, uma faixinha de corinho. Ai, que lindo, eu amei. Não, muito útil. Eu preciso muito de adereços de maquiagem que vão me auxiliar. E essa aqui Arrasou. é só jogar água? Você joga água, né? Você pode passar o sabonete, só que as cerdas dela já vai tirar a maquiagem, sem machucar o rosto, né? Nossa, ela é bem perfeito, porque eu fofinha. pego a toalha e esfrego com tudo, olha eu. Não, ela é bem fofinha, Ó, vai a ser galera da ótimo. dermatologia me odiando. Nossa, perfeito, eu amei, muito obrigada, amei Que bom que mesmo. você Vou gostou. usar super isso. Gi, que bom que você gostou. Agora eu vou deixar um espaço pra você dar um recado pra quem assistiu, pra quem, né, te acompanha ali também nas redes sociais, porque eu vejo que você posta bastante coisa. Pra quem quer fazer um procedimento estético, né? Com certeza. Então pode falar ali pra sua câmera. Primeiro, foi um prazer estar aqui no podcast, vocês me receberem e eu poder passar um pouco do que é esse mundo estético, além do artificial, e mostrar cada vez mais naturalidade e entrega para os pacientes. Eu falo que na minha clínica eu sempre gosto de colocar a maior experiência para você se sentir acolhido como pessoa e depois se sentir bem com a sua autoestima, porque a gente estar bem com nós mesmos é um conjunto. E o profissional contribui muito para que esse sucesso do resultado crie cada vez mais transformações na vida dos pacientes. Então, o que você precisar também, está super bem-vinda lá na clínica, eu estou à disposição. Qualquer dúvida que vocês quiserem tirar sobre a harmonização facial, eu posso abrir também uma caixinha de perguntas e aí a gente vai fazendo no meu story. E é isso, foi um prazer. Ah, eu amei demais aqui o nosso papo. A gente jogou ali, né, umas dicas. Com certeza. Tenho certeza, todo mundo... E todo mundo entendeu o que é o feio, né? O que é o feio e o que é bonito. Eu já estou morrendo de vontade de fazer uma harmonização facial. Não sei vocês que estão assistindo aí, eu tô morrendo de vontade. Conta comigo, eu tô prontíssima. Acredito que todo mundo tá saindo desse episódio com vontade de fazer também. Gi, eu amei te receber aqui. Foi incrível o nosso papo, gostei demais. Muito obrigada, né, por você ter topado. E agora, gente, eu vou agradecer vocês por terem assistido o episódio até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá dar uma olhada lá no perfil da Gi, dá uma olhada lá na clínica dela. Tenho certeza que vocês estão morrendo de vontade de fazer um procedimento. Bom, você também vai tirar várias dúvidas. Às vezes você sempre posta também bastante eu sempre coisa. tô postando ali. By Yas, né, que a Yas fica cobrando. Não, eu amo. Então vão lá dar uma olhadinha também. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam que toda quarta-feira às 7 horas da noite tem episódio novo aqui. Então a gente tem um encontrinho marcado aqui pra poder falar de beleza. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!